Bom dia, eu sou Pedro Migão, sou economista e temos mais um vídeo do canal Otimismo Pra Quê? O tema de hoje vem de um livro que eu venho lendo aos poucos dentro da nossa demanda de afazeres, que são muito grandes, então infelizmente não dá para ler de uma vez só, mas é um livro chamado Como as Democracias Morrem, que ele analisa todo o processo de destruição democrática, de subversão da ordem democrática que vem ocorrendo em diversos lugares do mundo. Ele, pelo menos, eu não terminei de ler, mas até onde eu li, ele toma os Estados Unidos de Trump como exemplo, mas é uma realidade que pode ser adaptada a diversos países, inclusive o Brasil. E ele faz um teste durante o livro, esse é o tema onde eu quero abordar, sobre as características democráticas ou não de um governante eleito. Então, os autores chamam de os 4 indicadores de comportamento autoritário. É um teste que, se der positivo em apenas um desses itens, é para a democracia deste determinado país estar preocupada. Quais seriam esses 4 indicadores? O primeiro é a rejeição das regras democráticas. Ou seja, existe o governante suspeitou de fraude nas eleições, por exemplo, o governante colocou dúvidas sobre o método eleitoral. O segundo é a negação da legitimidade dos oponentes políticos. Existe o respeito à oposição, existe o respeito à oposição existir, ou são colocadas práticas como a oposição tem que ir para a ponta da praia, para o exílio ou para a cadeia. O terceiro é a tolerância ou o encorajamento, à violência. O governante ele condena firmemente atos de violência, seja com quem for, ou, entre aspas, passa pano para episódios que envolvam adversários políticos ou de pessoas que não comunguem das suas convicções, das suas ideologias. E quarto e último, existe propensão a restringir liberdades civis, existe coação ou restrição ao trabalho da imprensa, existe restrição às liberdades individuais. Então, segundo os autores, esses 4 pontos indicam quando um governante tem comportamento autoritário e tende a, se for o caso, não seguir um regime democrático tal qual conhecemos. Aí você para e pensa e percebe que o atual governo brasileiro está incluso nesses 4 indicadores, né? O primeiro, quando na época das eleições, claramente foram colocadas dúvidas sobre as urnas, sobre o processo em si. A negação da legitimidade é óbvio. O principal adversário político do governo está na cadeia e cada vez mais percebe-se que, por questões políticas, Luiz Inácio Lula da Silva hoje é um preso político. Além disso, as próprias declarações do atual presidente em campanha e mesmo hoje de pessoas próximas como seus filhos, no sentido de desqualificar a oposição de esquerda, deixa muito claro isso. Sobre a tolerância, o encorajamento à violência, acho que não preciso nem dizer, né? Você não viu, por exemplo, o atual presidente lamentando o assassinato da vereadora Marielle, ou o caso do pai de família que foi assassinado com mais de 200 tiros aqui no Rio de Janeiro. E quarto, né, é um governo para o qual a mídia só existe se for uma assessoria de imprensa. Haja visto toda a pressão que já vem se colocando sobre o trabalho do jornalista americano, que também é advogado, Glenn Greenwald. Ou seja, de acordo com o que é colocado no livro, Como as Democracias Morrem, o governo brasileiro hoje é um governo que tem sinais preocupantes em termos de respeito à democracia, respeito aos trâmites democráticos, respeito à independência entre os poderes. E como eu já falei nessa mesma semana sobre democracia sob autoritarismo, é um governo que tende a caminhar para um progressivo fechamento do regime. Então, é com bastante preocupação que eu vejo o que vem acontecendo. Dê seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho e até amanhã.